Olá, eu sou Jal, cartunista, jornalista. Estou completando nesse 2024 50 anos de minha primeira publicação na Folha de São Paulo, um personagem próprio meu, garotão ainda, desenho ruim, mas boas ideias. Acho que foi assim que eu comecei. E logo depois fui trabalhar na TV Tupi, com os Trapalhões, fazendo a apresentação do programa em uma animação em chroma key, e alguns programas também da TV Tupi. Depois fui trabalhar na imprensa, no jornal Diário Comércio e Indústria e os jornais da rede, que eram o Shop News, City News, como chargista. Imaginem, no lugar do Paulo Caruso, que tinha saído com aquele desenhão lindo dele, e eu entrando e aprendendo muito naqueles anos no Jornal DCI, no Shop News, City News. Depois fui trabalhar com TV, continuando o meu trabalho com TV, fazendo justamente o programa na TV Cultura, o Catavento e mais alguns outros programas. Depois passei pela rede Manchete, jornalismo, também fazendo as ilustrações do jornalismo. E também passei pela TV Gazeta, primeiro o programa TV Mix, com o Serginho Groisman e a Astrid Fontinelli. Eu e Gualberto Costa, meu parceiro de muitos anos, trabalhamos juntos apresentando ao vivo, nesses programas, apresentando a coluna de quadrinhos e humor gráfico também, né? Falando sobre os desenhistas, suas produções e tudo mais. Com isso, a gente criou um troféu dentro desse programa chamado Troféu HQ Mix, que nesse ano completa 35 anos no seu 36º HQ Mix. Muitos anos trabalhando sem patrocínio até hoje, com o apoio do SESC para a entrega do troféu, a parte final, e estamos mantendo até hoje, né, nessa luta de manter um troféu aqui nesse país. A verdade é que nós, desenhistas, somos os últimos da fila das artes, sempre. Então, o patrocínio não chega, é muito difícil para os projetos dos desenhistas, quadrinistas, e a gente tem que se virar tentando fazer uma vitrine, uma força, e a gente tentou fazer isso. Mas começa lá atrás uma coisa que eu tenho muita honra de ter participado ativamente, que foi a criação da Associação dos Quadrinistas e Caricaturistas de São Paulo. Havia uma lei que desde 1963 estava sendo batalhada pelos desenhistas e nas associações anteriores, que era de proteção ao quadrinho brasileiro de publicação. Material estrangeiro chega muito barato e não tem nem como concorrer de igual para igual. E isso vem acontecendo durante todos esses anos. Essa lei foi assinada pelo João Goulart. Ela existe, mas ela não foi regulamentada. Obviamente, aconteceu em 64, né? Regime militar, e tudo isso foi passado para trás. Então, estamos até hoje lutando por essa lei, só que seria uma lei agora de incentivo fiscal para quem publicar quadrinho brasileiro. Está com Orlando Silva lá em Brasília como relator. Está a um passo de ir para o Senado e para o presidente sancionar. Muitos anos trabalhando, mas essa lei fez com que eu visse que naquela época, em 1982, o deputado João Paulo tinha um programa na rádio chamado Chapéu de Couro. Ele, em Brasília, pegou aquela lei de 63 e deu uma remodelada e colocou no Congresso novamente, só que sem falar com os desenhistas, e também não tinha uma representação, sindicato de desenhistas artísticos, né? Começaram a chamar o Ziraldo, o Enfio, para conversar lá em Brasília, para ter a visão do desenhista. Eles nem tinham muito tempo, mas de qualquer forma não existia uma associação. Eu achei que deveria ter. Fui até o Sindicato de Jornalistas, pedi o espaço e coloquei no jornal para todos irem lá para fundar uma associação. E conseguimos naquele dia fundar a associação com um time bem grande, fora eu, o Alberto, o Fortuna, o Enfio não estava lá, mas o Enfio ele morava em São Paulo e participava como conselheiro.
o Paulo Caruso, o Laerte. Foi muito boa essa primeira associação e logo em seguida, em 1984, aconteceu a campanha das Diretas Já. E uma reunião com o Enfio, vimos que havia uma possibilidade de trabalharmos com alguma coisa dos cartunistas dentro de todo aquele movimento. O Enfio deu a ideia de fazer o boneco do Teotônio Vilela, que ele acompanhava antes do Teotônio falecer. Ele viajava pelo Brasil com o projeto dele nacionalista e o Enfio ia junto, por isso que ele criou o Senhor Diretas, né? E aí falou, vamos fazer o boneco do Teotônio, porque o pessoal faz o boneco do Figueiredo, do Delfim, do Maluf, vestido de presidiários, e o pessoal quebra. E sabem por que quebra? Porque esses bonecos são altos, ficam na frente do público que quer ver a Fafá de Belém cantar e tudo mais. Boa sacada do Enfio, né? Não era só a raiva, eles faziam também por causa disso. Então, fomos para a suprapartidária, que organizava a campanha das diretas, e havia a campanha aqui no Anhangabaú. Nós fomos na sexta-feira, a campanha era segunda-feira, o encontro, né, no Anhangabaú, que foi um dos maiores, né, se não o maior. E aí a gente falou essa ideia, deu essa ideia, e eles falaram, muito boa ideia, vocês vão puxar a passeata que sai do Largo São Francisco até o Anhangabaú, com a Fafá de Belém, com o Tancredo, com Montoro, com todo o pessoal, os Mar Santos, todos os artistas, os políticos, atrás de vocês. Tudo bem, a gente ficou muito contente, só que a gente não tinha um boneco, tinha que fazer um boneco de uns 4 metros, 4 metros e meio. Eu conheci o pessoal da Pérola Negra e a gente foi lá embaixo do viaduto, né, no lugar onde que a Pérola Negra tinha seu galpão, e com os restos que tinha lá a gente fez o boneco e foi muita correria, não existia supermercado aberto de fim de semana para comprar coisas, a gente tinha só farmácias, né, para fazer bandagens, trabalhar com isopor, com pano, mas deu certo, fizemos o boneco e conseguimos levar até o Largo São Francisco. De lá realmente a gente saiu com o boneco e cada cartunista, pela primeira vez na história, levou seu cartoon em cartaz junto à passeata. Então foi a primeira vez que os cartunistas saíram da mesa de trabalho e foram para as ruas. E isso foi capa de revista, saiu até fora do Brasil fotografias, porque o boneco chamou muita atenção, tinha uma representatividade, ninguém quebrou o boneco, ao contrário, havia reverências enquanto a gente passava. Então foi aí que eu senti que a representatividade do desenhista brasileiro é muito maior do que fazer as charges diárias, que fazer as ilustrações, as histórias em quadrinhos, que hoje consideradas o principal instrumento de alfabetização das crianças, 5 anos já quer ler quadrinhos, estímulo à leitura e tudo mais. E os desenhistas, valorizar o desenhista nacional. Muito bem. Depois disso, a gente criou, dentro do programa do Serginho Grosman, então, esse troféu, o HQ Mix, para dar continuidade. E também pesquisamos a história em quadrinhos no Brasil. E descobrimos que tínhamos Ângelo Agostini publicando em 1869, 30 de janeiro de 1869, publicou As Aventuras de Inhoquim, na revista Vida Fluminense, que era semanal e que saía, então, um capítulo por semana. E foi, então, a primeira graphic novel do mundo, uma das primeiras histórias em quadrinhos do mundo. Para se ter uma ideia, era comemorado o Dia do Quadrinho na divulgação dos americanos, que seria Yellow Kid, que é de 1895, um pouquinho bem depois do que 1869. Então criamos o Dia do Quadrinho Brasileiro a partir dessa data e também criamos o Troféu Ângelo Agostini, que existe até hoje. Era um troféu só para os desenhistas brasileiros, para marcar a data de 30 de janeiro. Isso foi em 1984. Hoje, essa data é comemorada no Brasil todo, suplantamos a comemoração dos americanos e conseguimos estabelecer uma data para o quadrinho brasileiro, que do Acre até o Rio Grande do Sul é comemorado. Fora isso, existem assim, algumas coisas que aconteceram também
nesse decorrer, enquanto eu ia trabalhando nos locais, sendo chargista, trabalhando com o Pasquim, fui editor do Pasquim em São Paulo, né? Uma ideia do Jaguar de fazer o Pasquim em São Paulo, fui um dos editores, convidado lá pelo Paulo Marcum. Trabalhei em outras televisões também, fazendo, por exemplo, a TV Abril, na TV Gazeta, com o Paulo Marcum e a Silvia Popovic. Tinha a charge do Enfio, que ele fazia o que ele fazia no TV Mulher, e a nossa, que era com os políticos, onde a gente manipulava os bonecos políticos e também fazia a voz deles e criava a charge, né? Foi a primeira vez no Brasil que teve charge política dessa forma. Então, eu ia trabalhando nisso e, paralelamente, tentando fazer essa coisa de ter uma associação. Quando criamos o Troféu HQ Mix, a gente criou a Associação dos Cartunistas do Brasil, que era para ser uma coisa mais ampla. Fui galgando todos esses lugares no Brasil onde tinha organização de desenhistas, juntei tudo e a gente conseguiu fazer a votação nacional para esse novo troféu, que é o Troféu HQ Mix, que surgiu no programa então do Serginho Grossman, que é nosso padrinho, até hoje apresenta o troféu. O troféu se tornou mais importante porque é uma força de vitrine para os desenhistas e também mostra todo o processo que é de trabalho dos desenhistas no país. Comecei a criar também a Flash Expo. O que é uma Flash Expo? Eu notei pela internet que os desenhistas sempre homenageavam alguém que falecia, ou então alguma efeméride, alguma coisa assim. Eu comecei a juntar esses desenhistas e fazer exposições. São mais de 150 exposições. Para ter uma ideia, fizemos até uma exposição do Papa, que o Papa aprovou. A gente fez questão de mandar a exposição para o Papa e temos as fotos do Papa rindo muito, né? Fizemos muitas exposições em metrô, no Memorial da América Latina, de personalidades, Niemeyer, Gabo, as novelas da Globo, Chapulin, tudo que é tema, a gente estava fazendo uma exposição e isso virou uma vitrine importante. Também fui um dos criadores de salões de humor, né? Quando o Ziraldo precisava de alguém para criar um salão de humor, chamava a gente. E nisso a gente criou alguns salões. Um dos que eu acho muito importantes é o Salão pela Sustentabilidade. Foi realizado só uma vez, estamos tentando realizar novamente, porque o mundo precisa. E o Cartoon e a Charge tem a maior importância para passar todas as informações necessárias para esse público, principalmente jovem e principalmente as crianças. Muito bem, trabalhei 17 anos com Maurício de Souza na assessoria de comunicação, estudando bastante o mercado brasileiro. Maurício cria o leitor aos 5 anos de idade, serve para todo mundo. É uma coisa diferente de outros países como Estados Unidos e Europa, por exemplo. Lá não tem gibi para criança de 5 anos, tem livros. E gibi é uma coisa que cria uma sequência. A criança adora isso daí, passa de pai para filho e por isso Maurício até hoje está vendendo muito bem suas revistas impressas. Enfim, tentei fazer o máximo possível nesses 50 anos de trabalhar para me sustentar, evidentemente, e também para tentar fazer alguma coisa pela categoria. Eu acho que eu tive um reconhecimento cada vez maior, tem alguns depoimentos que estão aí, mas isso eu peguei de um dia para o outro. Eu podia pegar muitos depoimentos, porque são muitos anos trabalhando. Por exemplo, eu sou presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil há 35 anos, mais de 35 anos, né? Começou em 83, com a primeira associação, né? Depois a segunda associação em seguida. Então, estou trabalhando há muito tempo. E eu faço tudo isso sem ganhar nada. Por quê? Porque os desenhistas não têm dinheiro para sustentar uma associação. É muito irregular o trabalho do desenhista. Ele ganha pouco e não consegue pagar uma mensalidade. Então tinha que ter alguém fazendo esse trabalho e eu faço com o maior prazer. Hoje o atendimento é pela internet, a gente consegue atender todos os novos desenhistas que estão surgindo, que querem entrar no mercado, passando informações de tudo para eles saberem como entrar no mercado e como não estragar o mercado, que pode se estragar quando você trabalha muito de graça, você cria na cabeça de quem
que é charges em jornais, em revistas, ainda os poucos que querem acharem que tudo é gratuito. E agora tem inteligência artificial. Estão lutando por muitas coisas. O Museu de Artes Gráficas, que o Gualberto vem lutando há muitos anos, nós não temos um museu no país. Então o que eu quero? Eu quero mostrar essas histórias em um livro ou em uma exposição, quero desenvolver isso e por isso esse projeto. Obrigado por vocês me escutarem, obrigado por vocês estarem aí julgando, creio que muita gente importante que passa por aí, mas queria que vocês lembrassem, histórias em quadrinhos é a última da fila. Tem muito estímulo para todas as artes e quadrinhos não tem. Temos um PROAC Quadrinhos que é muito bom e que eu já fui jurado 5 anos e que veio coisa tão boa, mas tão boa que a gente fica imaginando se as editoras publicassem mais quadrinho brasileiro, nós teríamos mais uns 2 Maurícios de Souza em termos de publicação, não que vá trabalhar com criança, mas em termos de publicação de quadrinhos, porque isso é o que acontece no Japão, por exemplo, que não tem nada para utilizar quadrinhos impressos, e é onde mais vende quadrinhos impressos no mundo, é cultural. Agradeço e espero que vocês vejam o material que a gente mandou para vocês. Foi com muito carinho. Obrigado.